Junho 16, lendo a história de Deus, 1 Reis 13 e 14 e 2 Crônicas 11 e 12. 1 Reis 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários locais que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu a mensagem que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. No entanto, o braço que ele tinha estendido ficou paralisado, de modo que não conseguia contraí-lo. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao que era. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, também quero dar-lhe um presente. O homem de Deus, porém, respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ora, havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Os seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito ali naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? Os filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. Depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo do carvalho e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso voltar nem ir com você, tampouco posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Ele, porém, estava mentindo. Então o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele anunciou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você se rebelou contra a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele disse que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu julgamento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido na estrada, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver lançado ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o profeta que o havia feito voltar da sua viagem ouviu aquilo, disse: é o homem de Deus que se rebelou contra a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou.
conforme a palavra do Senhor tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Assim o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs o cadáver no seu próprio túmulo e o lamentaram, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel é contra todos os santuários locais das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os santuários locais. Ele consagrava para esses santuários todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que causou a sua aniquilação da face da terra. 1 Reis 14. O profeta de Aias contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e Jeroboão disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve a ele 10 pães, alguns bolos e garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aias em Siló. Ora, Aias, por causa da idade, havia perdido a vista e ficado cego. O Senhor, porém, lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos dela ao entrar pela porta, disse: entre mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de dar más notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu o exaltei no meio do povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo apenas o que é justo diante de mim. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal, provocou a minha ira e me virou as costas. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, tanto o escravo como o livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, levante-se e volte para sua casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco que balança na água. Ele desarraigará Israel desde boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com postes de Azerá que fizeram. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então, a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirsa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor havia predito por meio do profeta Aias, o seu servo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão,
as suas guerras e como governou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e descansou com os seus antepassados, e Nadab, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. A mãe de Roboão chamava-se Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pelos pecados que cometeram, provocaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados tinham feito com os pecados deles. Também construíram para si santuários locais, colunas sagradas e postes de Azerá sobre todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos culturais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. A sua mãe era amonita e chamava-se Naamá. Abias, filho de Roboão, sucedeu-o como rei. 2 Crônicas 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens escolhidos das tribos de Judá e de Benjamim para que guerreassem contra Israel e recuperassem o reino a Roboão. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim, que assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos, volte cada um para a sua própria casa, pois fui eu que fiz isso. Eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão fortifica a cidade de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortificou as defesas, pôs nelas comandantes e armazenou suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Havia escudos e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim Judá e Benjamim continuaram sob o domínio de Roboão. Os sacerdotes e os levitas de todos os registros de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e os filhos dele os havia rejeitado como sacerdotes do Senhor. No lugar destes, Jeroboão nomeou os seus próprios sacerdotes para os santuários locais e para os ídolos que havia feito em forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zoão. Depois, ele se casou com Maaca, filha de Absalão, a qual lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite.
Roboão amava a Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as outras esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 70 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, príncipe herdeiro entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Roboão agiu com sabedoria, dispersando alguns dos seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Segundo Crônicas 12, Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e cuxitas que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. A minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. A mãe de Roboão chamava-se Naamá e era amonita. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nas crônicas genealógicas do profeta Semaías e do vidente Ido. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.